Bom dia, classe, tudo bem? Sou o professor André e hoje a gente está aqui na disciplina de filosofia. Nosso tema de hoje é educação e direitos humanos. Dentro desse tema, a gente tem a habilidade que é identificar diversas formas de violência e suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. Como vocês podem ver, é um tema muito amplo, né? Então a gente precisa fazer um recorte. Vamos tratar esse tema e pegar dentro da disciplina de história, fazer um diálogo com a disciplina. A gente vai pegar a violência na Segunda Guerra Mundial e falar um pouco também do nosso cotidiano. O que é importante na nossa aula? É compreender o que é a violência, né? E qual que é a causa e quais são suas formas, que tipos de violência que tem e o que gera a violência. No caso da Segunda Guerra Mundial, as principais vítimas foram os judeus. Além dos judeus, a gente teve também as pessoas com deficiência física, a gente teve também os afrodescendentes, os negros, né? A gente teve, na época, hoje em dia a gente chama de o LGBTQIA+, na época se chamava os homossexuais, né? Quer dizer, essas vítimas, elas, quando a gente compreende a vítima, a gente também compreende a causa. A causa da violência na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa chamada eugenia, que não existia só na Alemanha de 1945, 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Antes de 39, o Partido Nazista ele já está há algum tempo. Só que antes disso, a eugenia, que é a ideia de dar uma raça pura, de você eliminar pessoas com deficiência física, pessoas ditas como uma raça inferior, isso já era praticado tanto nos Estados Unidos quanto na Suécia e na Europa em geral. É um pouco fruto do colonialismo já colocado o homem branco ocidental, né, como uma raça superior. A ideia de raça hoje a gente trata como etnia, que é algo mais voltado ao comportamento ao povo, né? Mas na época tinha essa ideia de raça, era até usado como ciência, né? Hoje em dia a gente sabe que é uma pseudociência, que é o darwinismo social, que é a ideia é que existe a evolução das espécies, mas também existe uma seleção natural dos seres humanos. Fruto um pouco dessas pseudociências do século XIX, se tinha a ideia nos países europeus e nos Estados Unidos que existia uma raça pura. Isso também vem da segregação racial nos Estados Unidos, e algumas comunidades já na Suécia também ficaram bem fortes, né? E na Alemanha o que é mais conhecido são os campos de concentração e a violência principalmente contra o povo judeu. Quais são as causas sociais? É a crise na Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde a guerra e existe um clima de insatisfação do povo alemão, né? Nesse clima de insatisfação, o Partido Nazista ele ascende ao poder e ele procura uma causa para essa crise, né? Que é uma crise de hiperinflação também. O que é hiperinflação? A gente conhece a inflação, né? Você vai comprar um pacote de arroz um dia, no outro ele está quase o dobro. Isso acontecia na Alemanha, muito forte, né? Desemprego em massa. E a culpa disso não era visto pela economia. Hoje em dia a gente sabe que tem a ver com a crise de 29 da Bolsa de Valores, e aí vocês vão ver com mais detalhes na aula de história. Mas na aula de filosofia a gente vai ver que as causas, além de ser socioeconômicas, elas têm também a causa ligada à psicologia. Que é o quê? Vamos pegar um exemplo aí que é da época, que é um pensador assim, bem marcante, que é o Sigmund Freud. É um pensador judeu da cultura alemã, de origem austríaca, da Áustria, né? Não por acaso também é austríaco Adolf Hitler. Então Freud é um outro austríaco que ele foi perseguido também pelos nazistas por ser judeu, e ele tem um livro muito importante que é o Psicologia das Massas. Ele coloca nesse livro que existe um fator agravante da violência, que é você se compreender como massa, como fazendo parte de um grupo, você se sente justificado a usar violência contra o grupo. A gente vê isso um pouco em torcidas de futebol, ou então em movimentos de partido político, que a pessoa no meio de uma multidão, ela se sente justificada e ela se sente protegida pela multidão a poder cometer a violência, tá? Então a gente tem isso
na Segunda Guerra Mundial, contra os judeus, contra o povo alemão, e a gente tem no nosso cotidiano também. Tendo isso, vamos propor um exercício. O exercício de hoje é assim, com base que não foi discutido aqui, foi apresentado na aula de hoje, faça um comentário de no mínimo 20 linhas sobre a seguinte citação: é mais perigosa a violência de uma multidão, mesmo de anões, do que um só gigante. Quando ele fala anão ali, não é só aquela pessoa pequena, né? Anão. A ideia de anão é assim, alguém que talvez, um grupo grande, que não tenha muito poder político, mas como uma multidão, ele acaba sendo muito perigoso. É a ideia da psicologia das massas, né? A citação é do Sêneca. Sêneca é um pensador da antiguidade, um pensador romano. Mas por que a gente escolhe esse pensador? Porque dentro da filosofia, a gente pode tratar os filósofos lá da antiguidade e usar para a gente refletir agora, né? Então a proposta de hoje é o seguinte: faça esse comentário, um comentário de filosofia, é você dar a sua interpretação, a sua perspectiva dentro do que foi apresentado, discutido e em cima da citação, tá ok? Aí na próxima aula a gente continua corrigindo. Muito obrigado, até a próxima.